Nós vamos iniciar as palestras agora. Dentro das pastinhas que vocês receberam, tem algumas fichas de perguntas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, vão ser respondidas no final, quantas nós conseguirmos. As outras que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai dando respostas ao longo da semana. Tem mais algumas outras fichas na mesa também. Então, eu convido agora a senhora Érica Zweller, vice-presidente da BPW São Paulo, que é o Business Professional Woman, e assessora da ONU Mulheres. Ela vai falar para a gente sobre empoderamento feminino, saúde e economia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa manhã hoje com vocês. Muito obrigada à FEMAMA pelo convite, à presidente da FEMAMA e a toda a equipe que tenha nos acompanhado, né, nessa trajetória logo quando eu fui convidada. Eu, então, vou dividir um pouquinho do que me foi solicitado nessa apresentação para essa manhã. Muito embora eu não tenha uma atividade diretamente ligada à área da saúde, ela também o é, porque há mais de 10 anos eu venho atuando no empoderamento econômico feminino. Muito bom saber que temos mais uma associada à BPW aqui na plateia, né, a vice-governadora. Então, eu me apresento aqui de forma breve. Eu sou vice-presidente da Business Professional Women. Ela é uma associação, uma ONG internacional que atua no empoderamento feminino há mais de quase 100 anos pelo mundo todo. Está presente em mais de 90 países. E é a única organização aqui no Brasil que tem assento na ONU. Então, todos os anos, nós temos participação e status consultivo na CSW, que atua na definição de políticas que os países vão desenvolver a partir do que foi decidido nessas reuniões anuais. Além disso, eu sou também assessora para a sociedade civil, que é um grupo que se chama GASP, da ONU Mulheres, que atua também com esse status consultivo junto às ONGs ao redor do Brasil todo. E, finalmente, eu sou assessora para relações sino-brasileiras, e eu acho que merece uma explicação do porquê que tem isso, porque essa situação última ela foi a que resultou nas duas primeiras. Eu passei 10 anos, os últimos 10 anos, morando na China. Eu fui lá fazer o meu MBA, meu doutorado, nas relações de gênero. O MBA eu trabalhei nas questões do mundo corporativo, avaliando mulheres brasileiras e chinesas e quais as suas dificuldades na ascensão no mercado de trabalho. São elas comuns, essas dificuldades, ou não? São similares, diferentes? O que elas apresentam como questão? E como desdobramento no doutorado, eu trabalhei com relações do empreendedorismo feminino. Eu escolhi uma ONG, não uma ONG, desculpe, é uma organização fundada por corporações chamada We Connect International, que certifica mulheres empresárias para poder entrar na cadeia de suprimentos de grandes corporações, ou seja, a ajudar a crescer as suas empresas, né, a empoderar essas mulheres de forma econômica, financeiramente, para que elas atuem. Porque é sabido que mulheres empresárias, o empreendedorismo feminino ele é totalmente diferente do masculino em vários aspectos. De forma muito breve, as mulheres, quando elas recebem a remuneração, o dinheiro entra na empresa, elas reinvestem na comunidade, na saúde, nas crianças e educação, em torno de 90%. Por outro lado, os homens não chegam nem a 50% desse retorno, desse investimento. Isso, portanto, gera um impacto social muito grande nas comunidades, muito embora os negócios não sejam tão grandes quando se fala em empresas de mulheres, normalmente são de pequeno para médio porte, elas têm um impacto profundo no seu entorno. E, portanto, depois desses 10 anos vivendo na China, eu assessorei muitas empresas brasileiras a fazer negócios lá. Eu trabalhei viajando, fazendo visita a fábricas, feiras de comércio, importando equipamentos aqui para o Brasil, para as empresas. Na minha volta ao Brasil, há 2 anos, eu assessoro empresas brasileiras e chinesas em questões interculturais, que inclui a questão de gênero. Como é que a mulher está no mercado de trabalho? Como é que a mulher chinesa se coloca
coloca nesse mercado de trabalho. A maior preocupação das empresas brasileiras e as mulheres nas corporações, quando são compradas, e tem acontecido muito ultimamente pelas chinesas, né? Como é que os chineses lidam com a mulher? Eles, hierarquicamente, aceitam a mulher quando ela está numa situação, numa posição, num cargo mais alto, né? Então, tendo dito isso, eu coloco para vocês que eu tenho feito algumas apresentações em diversos ambientes, né? Hoje aqui a gente está enfocando, né, o foco principal é a questão da saúde. A semana passada eu estive no Grupo Gaia, antes na Fiesp, enfim, em outros lugares, a ESEC, FECAP. E me pergunto sempre, para cada novo desafio que é comum esse, né, falar com uma plateia que eu não conversei antes, que não me conhece, é tentar entender, existe uma linha, uma matriz para essas conversas, quando a gente está falando do empoderamento feminino, seja ele sobre a perspectiva da saúde, da economia, estamos todos relacionados? No meu entendimento, existe. E por quê? Porque a situação de hoje, 2017, ela não caiu de paraquedas e dizemos assim, mulheres morrem porque a saúde não tem a prevenção, ou então mulheres não ascendem na carreira porque o mundo corporativo é branco e masculino e não permite que outras pessoas ascendam a postos antes tidos só colocados a papéis masculinos. Historicamente, e é de uma forma muito bem breve, tá, gente? Houve um padrão social construído, e é importante destacar isso, que sempre se naturalizou como espaço doméstico, a casa, os ambientes domésticos delimitados para as mulheres, o espaço público aos homens, a política, a realização de determinadas atividades aos homens. Isso teve um impacto profundo ao longo da história do mundo, não só do Brasil, mas de todas as civilizações. E, portanto, isso acaba trazendo o trabalho doméstico como um trabalho que funciona. Ele é invisível, e eu gostaria de destacar essa palavra invisibilidade em relação à mulher. Por quê? Porque o espaço doméstico lhe foi dado. Mas todo o trabalho feito ele é sistematicamente importante para o sistema produtivo, né, da cadeia produtiva de trabalho. Hoje, o capitalismo depende de muitas ações invisíveis, não remuneradas, que as mulheres fazem e que mantêm o sistema em vigência. Por que eu digo isso? Porque essa invisibilidade ela sempre foi reforçada ao longo da história, através da família, da igreja, no núcleo inicial, para ir para o núcleo externo, criando uma série de vieses inconscientes. Isso aqui é para mulheres, isso aqui é para homens. Homens são, se você pensar rapidamente, tem uma campanha grande aí da ONU Mulheres com a Avianca, falando a respeito de pilotas de avião. Se a gente pensar quem pilota um avião, imediatamente qual a figura que vem à mente na maior parte das pessoas? A figura masculina. E, portanto, eles lançaram essa campanha. Isso se chama viés inconsciente. Em palavras bem simples, né, de maneira bem rápida. A gente apreende ao longo da nossa história, do nosso processo, através desses pilares, e que hoje tem outros tantos que reproduzem isso, que isso é para homens e isso é para mulheres. E isso tem impacto profundo. Mas se eu digo a palavra invisibilidade, como é que a gente pode ter a invisibilidade se eu entender que hoje, aqui no Brasil, 51% da população é composta por mulheres? Como entender a invisibilidade? E aí eu enfoco na questão da saúde também, porque muitas das coisas que acontecem porque a saúde da mulher não é focada da mesma forma como a saúde do homem, e temos vieses inconscientes nisso, quando, por exemplo, é sabido que o que mais mata hoje a mulher são as doenças cardiovasculares, especialmente entendidas como doenças masculinas, né? Nós temos hoje 40% das chefes de família mulheres no Brasil, e no mundo todo, as mulheres fazem 2/3 de todo o trabalho, ganham 10% da renda mundial e têm somente 1% dos bens no mundo. Eu andei lendo muitas críticas a respeito disso, porque tem gente que diz que isso não se prova. Esse dado é da Unicef, tá? Me perguntaram na última palestra, não está escrito aqui, mas eu esclareço que é da Unicef. E há muita controvérsia, mas eu acho que vale a pena colocar para que a gente estimule, como a presidente falou logo no começo, não existe pergunta idiota e não existe colocação que a gente não possa discutir. Não sabemos tudo, mas o caminho tem que ser através da conversa e do compartilhamento de informações.
Em termos de desigualdade de gênero, nós estamos na 79ª colocação, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, entre 144 países. Se a gente afunila para a questão de igualdade salarial, nós estamos em 129º lugar. Homens e mulheres ganham diferentes salários, às vezes intencionais, às vezes não intencionais, para fazer a mesma função no mesmo número de horas. Tá? Então, existem pesquisas, a ONU tem uma série de campanhas lançadas, a BPW tem uma campanha anual forte, mundial, que é o Equal Pay, que é trabalho igual, salário igual, homens e mulheres ganhando a mesma coisa. Só que, ainda assim, persiste uma diferença salarial. Aqui no Brasil, 30%, sem fazer o recorte racial. Se a gente fizer o recorte racial, esse número ele sobe assustadoramente. E, globalmente, esse número é 24%. 5% das empresas são chefiadas por mulheres no mundo. Isso tem impacto porque a visão da mulher não é trazida. E por que eu trago isso na questão hoje de um tema da saúde? Porque é sabido que alguns locais onde as mulheres são inseridas, por exemplo, nos conselhos municipais, a Índia é um exemplo claro disso. Quando começou-se a ter mais mulheres nos conselhos municipais, elas conseguiram trazer a perspectiva feminina para dentro do conselho. Ou seja, um problema grande que eles tinham de água foi eliminado, porque os homens não estavam no dia a dia com as crianças dentro de casa e não sabiam que isso era uma necessidade. Quando as mulheres chegam nos conselhos, elas trazem e resolvem esse problema. Assim como esse tem um monte de outro exemplo, eu não vou colocar eles todos agora, mas é só para dar uma geral. Os melhores resultados a gente normalmente encontra nos países nórdicos, porque eles entendem a igualdade de gênero como prosperidade e não só financeira. E os piores no Iêmen, Paquistão e Jordânia. Aqui nós estamos entre 5% e 10% dessa ocupação, igual China, Itália e México. Apenas 11 mulheres estão nos conselhos das empresas no Brasil, sendo que 4% delas são herdeiras, ou seja, elas herdam o negócio da família. Isso tem um impacto no desdobramento dos negócios. A Fortune 500, das 500 maiores da Fortune, mostra aí alguns dados mostrando que, em 2007, haviam 10 CEOs das 500 maiores empresas do mundo, e, em 2015, esse número está em 21. E, internacionalmente, na política, nós temos 18 mulheres governando. Existe um estudo da ONU que mostra que, dos 143 países avaliados, 128 têm algum tipo de restrição à mulher. Não sei se vocês sabem, mas tem lugares no mundo que as mulheres não podem herdar propriedade. Tá? Elas não podem ter posse dessa propriedade, não podem ter acesso à licença maternidade, não podem, por exemplo, ter um passaporte. Não podem abrir conta no banco. Não sei se vocês sabiam também que até 1980, eu acho, não sei exatamente, a mulher tinha que ter a assinatura do homem para poder abrir uma conta no banco. Isso tem um impacto profundo, né? Agora, eu falei um guarda-chuva global, né? Em termos da saúde, eu acho que vocês sabem mais do que eu, mas eu trouxe alguns dados para contextualizar, né, que a gente teve uma redução significativa, por exemplo, da mortalidade materna e infantil desde os anos 90. Mas, ainda assim, há muita morte em consequência do parto, né, e aí, com recorte racial, as mulheres negras elas morrem muito mais que as mulheres brancas. Há vários fatores para isso. O HIV, né, a gente sabe que, no mundo, mais da metade dos casos são mulheres, né, e depois crianças que acabam contraindo a doença por conta da transmissão de mãe para filho. Existe um estudo da UNFPA, que também é um órgão que trabalha com a questão da saúde, dizendo por que é importante investir no mundo que está em desenvolvimento na saúde reprodutiva da mulher. Por conta desses números, mais de 43 milhões de mulheres não dão à luz, né, em locais saudáveis ou apropriados, né? Não recebem cuidados, né, quando vão dar à luz, e mais de 500 mil casos são infectados e acabam infectando os seus filhos. E as crianças que nascem, mais de 33 milhões, não recebem assistência por conta de complicações. Então, no estudo deles, eles mostram a importância de se investir na saúde da mulher, na forma da prevenção, como foi destacado no início,
que a vice-governadora mencionou da importância dessa prevenção. Se você investir, de acordo com o estudo deles, por ano, $25 em cada mulher, né, nessas economias em desenvolvimento, você pode ter a prevenção de gravidez não esperada, nascimentos ou não, como se fala, aborto, né, morte materna, a morte das crianças e a infecção de mãe para filho das novas crianças. Então, tendo colocado esse cenário geral para vocês, a ideia não é só apontar números, mas dizer a perspectiva, o que tem sido feito, né? Eu escolhi algumas óticas, algumas lentes, não são as únicas, mas as que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Eu escolhi os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não sei se todos são familiarizados com eles, são um grande guarda-chuva que inclui a saúde de homens e mulheres dentro dos 17 objetivos, passar para os princípios de empoderamento das mulheres, que é da ONU Mulheres, e dizer um pouquinho mais sobre esse estudo da APEC, que é a Cooperação Ásia-Pacífico. E eu vou mostrar quais são os membros dessa cooperação. O primeiro caso, então, é a Agenda 2030, das ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E um deles aponta que a Agenda 2030 deseja alcançar a igualdade de gênero até 2030. Né? Então, é um guia para todos os países membros das Nações Unidas a implantarem, nos próximos 14 anos, rumo a essa igualdade de gênero. Porque, pelos números todos que eu mostrei para vocês, a situação não é muito bacana. Muito embora a gente represente metade da população mundial, a gente passa por muitas situações que não são muito boas. E é possível fazer mudanças, e ações comprovam isso. Mas, para isso, a gente precisa ter a consciência de qual é o problema. Esses são os objetivos, que vão desde a erradicação da pobreza, passando pela fome zero, e indo da questão da boa saúde e bem-estar, até o número 5, que é a igualdade de gênero, que também inclui a questão da saúde. O número 3 e o número 5 são extremamente interligados. O objetivo 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. E como é que se planeja e tem sido feito isso? Reduzindo a taxa de mortalidade materna, assegurando o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, atingir cobertura universal de saúde e acesso a medicamentos, prevenção e tratamento do abuso de substâncias, álcool, drogas, né, substâncias químicas, e acabar com epidemias e doenças transmitidas pela água e doenças transmissíveis. O número 5, que está extremamente ligado ao número 3, que visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Como é que isso se dá? De algumas formas, o número 5 trabalha. Acabando com toda forma de discriminação em relação às mulheres e meninas, todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, incluindo o tráfico e a exploração sexual, que causa desdobramentos irreversíveis, né, nessas mulheres. Eliminar todas as práticas nocivas, como casamentos prematuros de crianças, né, com homens adultos, que causam uma série de danos físicos e morais, psicológicos. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio de serviços públicos, e a proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis, para que você tenha mais mulheres nas esferas de tomada de decisão econômica e pública. E assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos das mulheres. Finalmente, ainda esse número 5, ele fala como você pode realizar reformas e dar às mulheres direitos iguais e recursos econômicos, de maneira que você fortaleça políticas públicas, legislação aplicável para que todas as mulheres e meninas tenham visibilidade dentro do cenário e da sociedade atual. Dentro da perspectiva, então, do setor privado,
né? Eu falei o guarda-chuva mais global, que é a ODS. O setor privado trabalha numa parceria ONU Mulheres e Pacto Global. Eles criaram os princípios de empoderamento das mulheres, que é essa cartilha aqui. Ela é como se fosse um guia, né? Um guideline, para que as empresas saibam como agir em relação a como empoderar as mulheres dentro, né, de uma sociedade entendida como mais sustentável. Eu não vou entrar nos princípios, eu dou aí a ideia para vocês, que são princípios que partem desde o comprometimento da liderança, né, dos presidentes, das presidentas, dos CEOs, das CEOs das corporações, que entendam que a igualdade de gênero é uma temática que tem que estar trazida à mesa e ser conversada, né, até entrar na questão da saúde. O número 3, ele diz respeito a assegurar a saúde, segurança e bem-estar de todos os trabalhadores, homens e mulheres. Então, na perspectiva do setor privado, é importante entender que, por exemplo, tem que haver uma política de tolerância zero a toda e qualquer forma de violência no trabalho, incluindo ela seja verbal, física, prevenindo o assédio sexual. Além disso, ofertar ambientes de trabalho que as pessoas possam se sentir confortáveis, como, por exemplo, ter acesso a banheiros de homens e mulheres com iluminação adequada, e que a pessoa se sinta ok e simplesmente ir ao banheiro. Então, a proposta desses princípios, dessa cartilha, ela não é dar regras, na verdade, para as empresas como é que elas têm que fazer, né? Mas, na verdade, é ofertar para todas as empresas um guia de boas práticas, né? E com sugestões que as empresas possam trocar entre si, né? E entender como é que elas têm se saído bem nas diversas esferas. Mas cada empresa encontra aí o seu caminho dentro do seu setor, como avançar. Por que é importante empoderar as mulheres? Porque impulsiona negócios, da perspectiva econômica falando, né, do setor privado. Você acaba impulsionando economias. É uma questão de sustentabilidade, como eu mostrei aqui através dos ODS. E, por fim, claro, de direitos humanos. E a última perspectiva, que é a da APEC, que criou um kit de ferramentas para as políticas das mulheres, que eles chamaram de Mulheres Saudáveis, Economias Saudáveis. Por que eles fizeram esse kit? Porque eles entendem, são 21 países membros, né, nessa região aí que vocês podem ver da Ásia-Pacífico, que tem uma troca comercial intensa, mas eles perceberam ao longo desse processo todo, desde a existência da APEC, que as mulheres deixam de participar e as economias deixam de prosperar por conta da ausência da mulher no mercado de trabalho em decorrência da não saúde dela, né? Então, eles resolveram investir nesse kit, dizendo que eles, através de alguns estudos que eles encontraram, eles perceberam que melhores resultados da saúde das mulheres, consequentemente, maior participação econômica e, consequentemente, maior crescimento econômico de cada país que foi estudado. Então, o objetivo deles não é exatamente ofertar uma fórmula para cada país, mas dar orientações para que cada país, dentro da sua realidade, possa adequar de forma apropriada para suas economias como fazer. Então, eles vão levantando alguns dados, mostrando qual que é a realidade, o que nós temos de realidade que impacta, de fato, na economia do nosso país. Então, eu ressaltei alguns exemplos, tá? São muitos exemplos que eles dão. O acesso é online, vocês podem encontrar, mas eles vão apontando que, assim, as mulheres e as meninas, se elas, por exemplo, deixam de concluir o ensino médio, elas acabam não tendo acesso a melhores trabalhos e, consequente, a melhores remunerações. Tá? Isso tem um impacto econômico. Na segunda questão, eles vão apontando, né, as mulheres acabam morrendo, né, as mortes maternas ainda são a segunda maior causa disso, por conta de falta de assistência com aqueles números que eu mostrei anteriormente, de um ambiente adequado quando se vai dar à luz. E aí eles apontam que essas economias em desenvolvimento, cerca de 300 mil mulheres morrem por conta de complicação no parto. Eles apontam também a questão da anemia, a deficiência de ferro, que ela é amplamente difundida e que tem impactos na economia profundos. E a gente sabe o quanto é difícil se trabalhar, por exemplo, se você está numa condição com anemia, né? Então, eles mostram que ela contribui para 20% de todas as mortes maternas.
Em questão de números, eles vão também... esse dado aqui mostra, né, que a doença cardiovascular é a principal causa de morte entre as mulheres, mas ela é tida e percebida como uma doença masculina. Então, esse é um estereótipo e um viés inconsciente que precisa ser trabalhado para que a mulher possa trabalhar na prevenção, se ela eventualmente venha a ter um problema cardiovascular, e não ignorar como se não fosse uma possibilidade. E aí eles também apontam que a OMS estima que 150 milhões de mulheres e adolescentes sejam forçadas a fazer sexo ou submetidas a algum tipo de violência sexual. No Peru, eles vão mostrando alguns dados em relação à violência doméstica. As mulheres param de trabalhar ou deixam de trabalhar, e isso tem um impacto profundo no PIB do país. Eles apontam em um número bastante alto. E, finalmente, uma outra consequência econômica que eles fazem o link é nos Estados Unidos, quando eles lançam o ato da violência contra as mulheres, quando eles conseguem, com a implementação, impedir que quase 15 bilhões de custos líquidos ao ano. Você não tem impacto na economia do país por conta da prevenção na violência. O KIT trabalha nessa lógica, né, trabalhando com a questão de mulheres saudáveis, economias saudáveis a partir da consciência e acesso à saúde, saúde sexual e reprodutiva, violência de gênero, equilíbrio no trabalho e na vida, e um local de trabalho saudável e seguro. Então, muito bem, essa de forma muito rápida foi a minha ideia de mostrar para vocês o impacto que a saúde da mulher, o empoderamento feminino através da saúde pode ter nas economias dos países, em nível global, mas mais especificamente trabalhar no nível local. Eu apresentei muito rapidamente essas perspectivas da ONU, né, das ODS, os princípios de empoderamento das mulheres, que tem esse olhar do setor privado, e da APEC no sentido econômico, nessa cooperação Ásia-Pacífico. E eu finalizo dizendo assim, em todas essas apresentações que eu faço, para além da gente trabalhar com números e saber da situação e da condição difícil que nós temos, eu entendo que é muito importante contextualizar o momento que nós vivemos. Como eu disse no início, assim, não caímos de paraquedas nessa situação hoje com números tão ruins. É um processo histórico que acontece não de anteontem, mas de décadas, séculos, ao longo da nossa história, para que a gente possa ter um esclarecimento. Dado esse esclarecimento, você tem as razões do porquê isso acontece, e você se conscientiza da problemática. Porque se você não tiver esses 2 passos iniciais aqui, você não pode implementar ações. E se você não tiver ações para saber quais são as suas barreiras e onde você deve ir para melhorar a situação que não está ok nesse presente momento, você não tem transformação. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês nessa apresentação. Muito obrigada e um bom dia a todos. Muito obrigada, Érica. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós não recebemos nenhum. Gostaria? Para a Érica? Érica. Isso, tu tem um microfone aí? Pode fazer direto. Bom, eu queria saber a respeito do índice de mortalidade da mulher negra mais elevado do que da mulher branca. Vocês têm as causas mais comuns e esse índice, a porcentagem, vocês têm esse número, esse dado? Acho que eu mostrei num dos slides, não está funcionando, mas dá para ouvir? 64% se comparada com as brancas. Há vários fatores. A gente pode elencar alguns, né, fatores culturais, socioeconômicos, acesso e educação, dependendo da região que você está. Né? Eu acho que as barreiras culturais, eu diria, da minha perspectiva, elas são muito importantes, porque a gente vive num país que é majoritariamente branco e masculino na perspectiva de políticas públicas, né? Isso tem se transformado e não tem o olhar, né, do negro. Não vamos esquecer que a gente vem de uma tradição, aí, de uma longa história que tivemos, né, de escravidão, que numa história recente foi abolida. Isso tem todos os impactos da invisibilidade que eu mencionei, que corrobora para que isso aumente de forma mais forte
se comparada com as brancas. O fato, por exemplo, nas periferias, geralmente, assim, as mulheres negras, elas estão muito mais vulneráveis à violência. As pessoas acham que elas ainda têm aquela cultura de servir para usar. Isso. Elas têm a questão daquele corpo da mulher negra, a questão da sexualidade, da sensualidade. Isso também afeta muito na causa das doenças. Sem a menor dúvida. Olha, eu vou te dar alguns relatos de forma global que a gente pode afunilar para a questão racial também. A questão que você fala, outro dia eu ouvi um relato de uma profissional do sexo dizendo que a questão sexual reprodutiva é bastante bem cuidada nas profissionais do sexo, né? E eu nunca tinha tido contato com essa informação e não sabia por quê. E aí a pessoa esclareceu dizendo que quem as procura são os homens de honra da sociedade, que, portanto, precisam voltar saudáveis para casa. A atenção à saúde reprodutiva delas é muito dada. Sabe do que elas mais morrem? De cirrose e de câncer de pulmão, porque a vida que lhes é, né, aberta e elas convivem leva muito mais ao consumo de álcool e ao cigarro, né? Sobre a perspectiva do que você acabou de falar do corpo, né, eu acho que dá para falar de uma forma mais ampla como é que a mídia trabalha a questão da mulher, né? Existem campanhas hoje que estão vindo a público. Como é que a gente pode não objetificar o corpo da mulher, seja a mulher negra, branca, seja a mulher como um todo? Por quê? Eu acho que, para além de fazer o convencimento, como a mídia tradicional, as agências de publicidade tradicionais tendem a entender que você tem que convencer um público, eu acho que você tem um papel, e existem algumas agências de publicidade, como a Reds Propaganda, que trabalha com a conscientização também, né? E não objetificando, por exemplo, que cerveja significa vender o corpo da mulher. Você tem que ressaltar determinadas partes, porque, portanto, se você objetifica, você dá o direito ao outro entender que aquilo é mais um objeto a ser comprado e a ser utilizado. E daí a perpetuação da mulher como objeto. Isso tem que ser conscientizado, para entender, não obrigar, mas tem que conscientizar de que isso, no fim das contas, mata. Mata, porque permite o outro, porque, como é objeto, leva à morte de negras e de brancas. E aí vai todo um recorte de dados e números que vão apontando que para os dois lados acontecem, de um para mais do que para outro, mas acontece, e alguns são mais ditos que outros, entendeu? Então, no meu entendimento, ultimamente, eu tenho visto que a responsabilidade das agências de publicidade é extremamente importante, porque você tem que fazer parte do processo. O consumidor pode ser um consumidor consciente, alinhavado com essas ODS, que busca, porque o mundo que está aí foi um mundo que está trazendo muito prejuízo e muita coisa ruim para muita gente, né? Talvez, se a gente mudar um pouco a forma de fazer, esclarecer como fazer, você não leve, na última instância, à morte pela objetificação da mulher. Respondi, talvez, não sei se respondi completamente, mas... Mais alguma coisa? Muito obrigada, Érica. Nada. E essa questão da objetificação também, a gente precisa ter cuidado nas campanhas que as instituições fazem. Porque a gente sabe que ainda tem algumas piadinhas, né, em relação ao autoexame, ao corpo da mulher. Então, também a forma como a gente vai tratar a mulher nas nossas campanhas é bastante importante.